A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos em uma série de estudo bíblico no Evangelho segundo escreveu Mateus. Este é o terceiro estudo neste Evangelho. Iniciamos com uma introdução. Estudamos o capítulo 1 e agora nós iremos estudar o capítulo 2. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto e você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. E eu quero lhe convidar a se inscrever neste canal, a compartilhar, a ativar o sininho da notificação e juntos nós somos mais fortes. Amém? Vamos ao capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus arredores ou contornos, de 2 anos para baixo,
segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Glória a Deus por isto. Bendito e santo seja o nome do Senhor nosso Deus. Chegamos ao capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E no capítulo 2 nós temos o acontecimento sobre o nascimento de Jesus, sobre a visita dos magos e sobre o ódio de Herodes por Jesus. E a Bíblia, ela vai nos mostrar um tempo muito difícil, o tempo em que Jesus ele nasceu. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Jesus ele nasceu em um tempo dificílimo, em um tempo, como nós vimos nos estudos anteriores, que Jesus ele nasceu em uma época em que o povo de Deus, a nação de Israel, judeus e as demais tribos, eles estavam sendo dominados por Roma. Como nós afirmamos em um dos nossos vídeos aqui, nos estudos sobre o Evangelho, Roma, no ano 63 a.C., Roma tomou posse da cidade. Roma tomou posse do território de Israel. E estabeleceu, com o passar do tempo, chegando ao Império Romano, e muito antes disso também, estabeleceu líderes nas regiões da Judeia. E entre esses líderes que estava na liderança a serviço do Império Romano, nós temos um homem chamado Herodes. Herodes, que era rei na Judeia. Herodes, que era um rei astuto. Herodes, que era um rei mau. Herodes, que era um rei carnal. Herodes, que era um rei perverso. Herodes, que era um rei que não servia a Deus. Herodes, que era um rei que era desobediente ao Criador, ao Deus de Israel. Herodes, que servia ao Império Romano. Herodes, que mandou matar João Batista. Herodes, que estava à procura de Jesus para o matar. Herodes, que foi contra a profecia, a palavra essa que Deus ele deu a ele por intermédio de João Batista, quando João Batista disse para ele: não é lícito você casar com a mulher do seu irmão. Herodes, que foi um homem mau, um homem perverso. Herodes, que para ganhar a simpatia dos judeus, ele reformou o templo dos judeus. Aquele templo que Deus ele havia mandado reconstruir quando o rei Dário, ou o rei Dários, no livro de Esdras, e ele dá, o rei Ciro, melhor dizendo, ele dá ordem para que todos os judeus eles voltem para a sua terra
e reconstruam novamente o templo. E a Bíblia ela vai nos mostrar que na liderança de Josué, que na liderança de Josadaque, que na liderança de Zorobabel, que na liderança de Neemias, que na liderança de Esdras e outros judeus, eles levantaram o muro e levantaram o templo. Esse templo construído pelos judeus, quando os antigos judeus, o antigo povo de Israel, eles olharam o templo novo construído e fizeram uma comparação com o templo construído por Salomão, a Bíblia vai nos dizer que eles ficaram tristes, eles ficaram desanimados porque a estrutura não era a mesma, a beleza, a arquitetura não era a mesma. E Deus, ele vai usar o profeta Ageu no capítulo 2 e no versículo 9, e ele vai dizer assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Anos se passaram, tempos se passaram. Herodes, ele agora vai pegar esse templo e vai fazer uma reforma geral nesse templo. E vai reformar o templo para ganhar a simpatia do povo israelita, a simpatia do povo judeu. E o templo reconstruído por Herodes, o templo reformado por Herodes, ficou um templo magnífico, ficou um templo luxuoso, ficou um templo a coisa mais linda do mundo. Ficou tão lindo que quando os discípulos de Jesus, eles vinham saindo do templo juntamente com Jesus, um deles disse: mestre, olha que construções, olha que templo lindo, olha que templo maravilhoso, olha que estrutura, olha que arquitetura. E Jesus disse para eles: vocês estão vendo tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus anunciou a profecia de Daniel capítulo 9, onde está escrito que o templo que havia sido destruído por Babilônia iria ser reerguido, iria ser destruído novamente. Profecia esta que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. O Império Romano invade Jerusalém na liderança do general Tito e eles invadem Jerusalém. Eles derrubam o templo de Jerusalém. E este Herodes que eu estou lhe falando é o Herodes que, com medo, este Herodes, quando ele soube que havia nascido o rei dos judeus, ele ficou com medo, ele ficou preocupado em perder o trono, em perder o governo, em perder o domínio do povo para Jesus. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer, como nós vimos no capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 12, nós vemos que Herodes, ele procura matar Jesus. Aí nós vemos Jesus, ele sendo perseguido com aproximadamente ou menos de 2 anos. Jesus Cristo, ele vai passar por sua primeira perseguição, onde ele vai ser perseguido, onde ele vai ser caçado. Herodes, ele queria eliminar Jesus a todo custo. Jesus, ele passou a ser uma ameaça para Herodes, porque Herodes, ele pensou na cabeça dele: eu sou o rei, acabou de nascer o rei dos judeus, eu preciso extinguir esse rei, eu preciso tirar este rei da jogada, para que o caminho fique livre para mim. E a palavra de Deus
ela vai nos mostrar que Herodes, ele levantou uma perseguição contra Jesus. Que Herodes, ele vai mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele caçou Jesus, ele queria Jesus. Observe que por trás da perseguição de Herodes, existe uma perseguição espiritual sobre a vida de Jesus. Glória a Deus. Perseguição esta que não parou. Perseguição esta que durou desde o seu nascimento ao dia da sua morte na cruz do Calvário. Muitas pessoas enfrentam situações diferentes. Pessoas que enfrentam perseguições desde criança, desde quando já está até no ventre da mãe. Nós vimos no estudo do capítulo 1 que quando José ele descobre que Maria está grávida, a palavra de Deus vai nos mostrar que José ele queria deixar Maria, ele queria separar-se de Maria. Eles eram noivos, eles tinham compromisso para um casamento de Deus, um casamento sagrado, um casamento divino. Porém, quando José ele descobre que Maria está grávida, a palavra de Deus vai nos mostrar que José ficou perturbado. José ficou inquieto. E a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 1 de Mateus que José ele pensa em deixar Maria secretamente, para que ela não fosse infamada, para que ela não fosse vista, considerada como uma adúltera. E o pecado por adultério era a morte pública apedrejada. Então José, ele pensa em deixar Maria. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Deus ele manda um anjo em sonhos falar com José e dizer: José, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Ou seja, José, não se preocupe, não se inquiete, Deus está no controle desta situação. Receba Maria, receba ela como sua esposa, porque foi Deus quem colocou dentro dela esta criança. Observe que Jesus, ele começa a ser perseguido, ele começa a ser imprensado já no ventre da sua mãe. Quando ele nasce, a palavra de Deus vai nos mostrar, conforme nós lemos, que Herodes, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Qual era o objetivo de Herodes? Neutralizar Jesus. Qual era o objetivo de Herodes? Tirar Jesus da jogada. Jesus estava sendo uma pedra de tropeço para Herodes. Como nós falamos, por trás de Herodes existia uma ação espiritual muito forte. Por trás desta perseguição sobre a vida de Herodes, sobre a vida de Jesus, existia um agir, uma ação maligna. Quem era Herodes? Herodes, ele estava apenas sendo um instrumento do adversário das nossas vidas. Nós vivemos em um mundo visível. Nós vivemos em um mundo visível, em um mundo material, onde ele é regido por um mundo espiritual, onde o mundo físico, onde o mundo da matéria é o reflexo do mundo espiritual. O que acontece no mundo aqui fora é o resultado do que acontece no mundo espiritual.
O que estava acontecendo no mundo espiritual? Uma ação diabólica, uma ação maligna, uma ação contrária à ação de Deus, à ação divina. Herodes, ele estava sendo um instrumento do adversário das nossas almas, para neutralizar, para perseguir Jesus, para matar Jesus, para acabar com Jesus. Hoje mudou? Não. Hoje é diferente? Não. Quantos de nós não somos perseguidos por anos, por meses, por um período de tempo? Quantos de nós não enfrentamos uma perseguição desta? Talvez você que está ouvindo esta palavra esteja em uma situação de perseguição espiritual. E esta perseguição espiritual, ela está se manifestando na sua vida através de uma pessoa ou de uma situação para destruir, para acabar, para lhe apagar da terra, para lhe tirar da terra. Por quê? Porque existe um projeto de Deus para você. Por que foi que o diabo, por que foi que o mundo das trevas, o mundo espiritual da maldade, por que foi que ele quis acabar com Jesus? Por que foi que o adversário, ele estava usando Herodes para acabar com Jesus, para matar Jesus? Porque Jesus, ele veio ao mundo para cumprir uma missão de Deus. Porque Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não veio por acaso. Ele não veio por vir. Existiu um propósito de Deus. Existia um projeto de Deus. Existia uma finalidade de Deus ao enviar Jesus. Jesus não nasceu por nascer. Maria não ficou grávida por coincidência. Não. Existia um projeto. Existia um plano divino. Um plano sagrado. João capítulo 3, versículo 16, está escrito: Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, tão inexplicável, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então existia um projeto de Deus para Jesus. Existia um plano de Deus para Jesus. E o adversário sabia disso. As forças do mal, as forças das trevas. Existe uma lei do universo. E esta lei, ela é de Deus. Existe uma lei chamada a lei da polaridade. O que é a lei da polaridade? A lei da polaridade nos ensina que tudo existe, ou em tudo existem os opostos: noite, dia, quente, frio, alto, baixo, preto, branco, ruim, bom, dentro, fora, mal, bom. Assim como existe Deus, assim como existe anjos, assim como existe um mundo espiritual, divino, sagrado, governado por Deus, regido por Deus, assim também existe um mundo espiritual da maldade. Existem forças espirituais malignas, diabólicas, que trabalham 24 horas
para frustrar, para neutralizar os propósitos de Deus na vida dos seus filhos aqui na terra. Com Jesus não foi diferente. Amém? Com Jesus não foi diferente. E eu acredito que, eu não só acredito, mas eu tenho certeza absoluta que eu e você, todos nós, estamos envolvidos nesta batalha espiritual. Primeiro, não estamos no mundo por coincidência. Você que está recebendo esta palavra, você que está ouvindo esta palavra, você não está no mundo por uma coincidência. Você não está no mundo por estar. Você está no mundo por um propósito de Deus. Você está no mundo por um objetivo de Deus. Existe um propósito de Deus. Existe um objetivo, uma finalidade que trouxe você a este mundo. Amém? Existe um propósito divino para com a tua vida. Assim também existe um propósito maligno. Assim também existe um propósito diabólico. E 24 horas por dia, essas forças malignas, elas vêm lutando para impedir que você não cumpra com a sua missão de vida. Mas o que é que a Bíblia ela nos ensina sobre a guerra espiritual? Todo ser humano, seja evangélico ou não evangélico, eu não sei qual a sua religião, mas eu quero lhe dar uma informação importantíssima. Eu, você, todo ser humano desta face da terra, ele está envolvido em uma batalha espiritual 24 horas por dia. E é uma batalha que nós não vemos com os nossos olhos. É uma batalha difícil de vencer. É uma batalha muito difícil de vencer. Porque não é uma batalha que nós vemos. Não é uma guerra que nós enxergamos com o olho material. É uma guerra que nós sentimos na pele, na mente, no coração. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo de número 10 em diante, diz assim: carta do apóstolo Paulo, escrita aos Éfesos, aos irmãos da igreja de Éfeso. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Amém? Ficar firme. É uma batalha espiritual. Então você precisa estar armado, armada, para enfrentar o seu adversário número 1 neste planeta. E esse adversário, ele persegue. Esse adversário, ele luta 24 horas para matar, para frustrar
o propósito de Deus na vida dos filhos de Deus. Assim como foi com Jesus, o retrato é o mesmo. Assim como Jesus, existem milhões de pessoas. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, que a palavra de Deus não volta vazia para ele, antes fará o que lhe apraz. O que isto quer dizer? Isto significa dizer que Deus, Ele está usando a minha boca para dizer a você que você enfrenta uma perseguição espiritual há anos. E esta perseguição espiritual, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, que é te neutralizar, que é te destruir, que é acabar com a sua vida, que é tirar você desta terra, que é lhe matar. É um propósito, é um objetivo maligno, é um objetivo diabólico. Amém? E este reino das trevas, este reino espiritual, é ele quem luta 24 horas, desde criança, para acabar, para neutralizar, para destruir. E ele usa várias ferramentas para que isto venha acontecer. Ele usa enfermidades, ele usa os vícios, ele usa brigas, ele usa intrigas, ele usa as drogas, ele usa o crack, ele usa a cocaína, ele usa a bebida, ele usa a inimizade, ele usa enfermidades, ele usa a depressão, ele usa de várias maneiras para acabar. Ele usa macumbaria, ele usa bruxaria, ele usa oferenda, ele usa despachos, ele usa de todas as maneiras para neutralizar, para destruir, para acabar com os povos, com as pessoas que Deus escolheu, como Jesus desde o ventre. Louvado seja Deus. E assim é com você. Isto é uma guerra espiritual que você não vê, que você não enxerga com o seu olho natural. Mas é uma guerra que você sente. Você sente a sua vida travada. Você sente a enfermidade. Você sente os projetos malignos, diabólicos. Porque existe um propósito de Deus para você. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como Herodes, ele foi usado pelas forças espirituais da maldade para perseguir Jesus, para matar Jesus. Por que ele quis matar Jesus? Porque o projeto de Deus para Jesus era grande. Era me salvar, era te salvar, era morrer no meu lugar e no teu lugar. E você sabe o que iria acontecer se Jesus tivesse morrido? Se Herodes tivesse matado Jesus? Você sabe qual seria o seu fim e o meu fim? A destruição eterna. Amém? Se não fosse o agir sobrenatural de Deus, se não fosse a ação de Deus, Herodes, ele matava Jesus. E ele matando Jesus, ele também nos matava. Ele também nos destruía. Ele também acabaria conosco. Mas Deus, ele agiu. Louvado seja Deus. Deus agiu.
capítulo 2 de Mateus, versículo de número 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos e arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Amém? Quando Herodes, ele dá a ordem para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, Deus entra em ação primeiro. A ação sobrenatural de Deus, a soberania de Deus entra em ação. E Deus, em sonho, ele envia um anjo até José e diz a José: pegue Maria, sua esposa, pegue o menino e vá para o Egito, porque Herodes vai procurar matá-lo. Isto fala de livramento de Deus. Isto fala da ação de Deus. Isto é Deus agindo. Isto é Deus agindo em sonhos e falando com José. Glória a Deus por isto. Isto fala de Deus dando livramento a Jesus. Isto fala de Deus agindo, protegendo, livrando Jesus. Eu pergunto a você: quantos livramentos Deus ele já te deu? Porque Jesus ele foi livrado da morte com apenas ou menos de 2 anos. Porque Deus, desde o livro de Gênesis capítulo 3, que ele anunciou, que ele revelou o propósito dele, o projeto dele para Jesus, que era pisar na cabeça da serpente, que era vencer a serpente, chamada diabo, chamada Satanás. Havia uma promessa de Deus, havia uma sentença de Deus, e a Bíblia vai nos mostrar, capítulo 2 de Mateus, que Deus ele vai entrar em uma ação soberana. Aleluia.
E Deus vai entrar com uma providência para livrar José, Maria e Jesus. E Deus, ele vai entrar com uma ação sobrenatural, com livramento na vida de José, Maria e Jesus. Quantos livramentos o Criador, ele já te deu. Quantas investidas do adversário para te destruir. Ele não usa mais Herodes. Herodes não existe mais. O Herodes de Mateus capítulo 2, que procurou matar Jesus, ele não existe mais. O Jesus Cristo, aquele menininho de 2 anos ou menos de 2 anos, também não existe mais. Não. Jesus morreu. Jesus cresceu, morreu e ressuscitou ao 3º dia. E hoje está vivo para todo sempre. Herodes morreu e não ressuscitou mais. A força maligna que usou Herodes, ela continua agindo hoje. A força maligna que usou Herodes para perseguir Jesus, ela continua hoje, perseguindo os filhos de Deus. Pessoas que Deus escolheu, escolhidas. Pessoas que Deus tem plano. Pessoas que Deus tem projeto. Assim como você. Você não está ouvindo esta palavra por acaso. Não. O acaso não existe. Existe plano de Deus. Existe projeto de Deus. Existe propósito de Deus. E você está aí, agora ouvindo esta palavra. Eu não sei qual o mês, o ano, o dia, a hora, o lugar que você está agora. Eu estou gravando essa palavra. Esse estudo está sendo gravado. Hoje é quarta-feira, 28 de abril de 2021. São exatamente 19 horas e 56 minutos. Estamos no estudo bíblico, capítulo 2, o Evangelho segundo Mateus. Eu não sei a que hora você está ouvindo esta palavra. Eu não sei a que mês, qual semana. Eu não sei qual ano que você está. Eu não sei onde você está agora. Eu também não sei como está a tua vida agora. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo que Deus, Ele colocou você aí para ouvir esse estudo, para dizer a você: eu tenho guardado a tua vida. Eu tenho te dado livramento desde o dia que você nasceu. Eu tenho te livrado do mal. Eu tenho te guardado. Tenho te protegido. Porque tenho um plano contigo. Porque tenho um propósito muito grande com a tua vida. Louvado seja Deus. E Deus ainda diz para você: eu quero te usar na terra. Louvado seja Deus. Você crê nessa palavra? Você recebe esta palavra? Herodes não existe mais. O menino Jesus não existe mais. Porém, as forças da maldade que usou Herodes continua usando pessoas, situações, problemas,
doenças para matar, para extinguir, para neutralizar as pessoas que Deus tem projeto, as pessoas que Deus tem plano. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele agiu. Falou com José em sonho e disse a José: levanta-te, pega Maria e pega o menino e vai para o Egito e fica lá, até que eu te ordene sair de lá, porque Herodes vai procurar matar o menino. E a Bíblia ela vai nos dizer que José, ele obedeceu. E Deus disse: só saia do Egito quando Herodes morrer. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando Herodes morreu, Deus manda o anjo até José e diz: pega o menino e sua mãe e volte para Belém. E quando eles iam voltando para Belém, ele soube que Arquelau, um perverso, estava reinando. E ele foi para Nazaré. E ali em Nazaré ficaram morando, ficaram habitando. Louvado seja Deus. Deus livra, Deus guarda, Deus protege e Deus dá direção. Deus dá um rumo para José e Maria seguirem. E eles obedecem a Cristo. Eles obedecem a Deus, melhor dizendo. Eles obedecem a direção que Deus deu a ele. Glória a Deus. Isaías capítulo 54, versículo 17 está escrito: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Você crê nesta palavra? Você recebe esta palavra? Você crê que Deus, ele tem um projeto muito lindo na tua vida? E você crê que você está em uma batalha espiritual onde Herodes, o rei, não Herodes físico, não o Herodes homem, não o Herodes rei do tempo de Jesus. Não é desse Herodes que eu estou falando. Eu estou falando de um outro Herodes. Um Herodes espiritual. Um Herodes maligno. Um Herodes perverso. Um Herodes ruim. Um Herodes que caça todas as maneiras para te destruir, para acabar contigo. Mas Deus, ele age. Deus chega primeiro. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, maior é aquele que está contigo. Eu quero encerrar este estudo com este versículo bíblico de Reis, 1 Reis, capítulo de número 4, 2 Reis, capítulo 4, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém?
Eu não sei qual é a tua guerra. 1 Reis, capítulo 6, segundo Reis, capítulo 6, versículo 16. Mais é aquele que está contigo do que aquele que está com eles. Amém, meu amado? Amém, minha irmã? Maior é Deus que está contigo. Maior é Deus que te protege, que te guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Deus. Maior é Deus que está contigo. Maior é Deus que te protege. Maior é Deus que te guarda. Como disse o salmista, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingida. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Versículo 9. Porque tu, ó Senhor, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Esta palavra é profética, receba ela. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Você crê nessa palavra? Você recebe esta palavra? Assim como Deus, Ele guardou Jesus, Ele livrou Jesus, Ele protegeu Jesus, assim Deus, Ele está contigo. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, nos ajude a crescer este canal. Nos ajude se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho da notificação. Deixa aqui embaixo o seu comentário. É um prazer respondê-los. Amém? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.